Olá, galera, mais um episódio 29. Vamos agora para o verso 37. O Pai me enviou, estamos no capítulo 5 de João. Você está na sequência, né? Você não é daqueles que pega o bonde andando. Então vamos lá. João 5,37. O Pai me enviou por esse mesmo. O Pai que me enviou, esse mesmo, é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido sua voz, nem visto sua forma. Vocês nunca viram ele. Também não tendes a sua palavra permanente dentro de vocês, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eita, que essa conversa vai longe, mas eu tenho poucos minutos. Vocês não conhecem a Deus. Obviamente que quando Jesus falava isso para os discípulos, tinha mais gente ao redor, né? Vocês não conhecem a Deus. Vocês examinam as Escrituras para encontrá-lo, mas vocês não creem em mim. Então vocês não creem nas Escrituras nem em Deus. Porque se vocês não creem nas Escrituras que testificam de mim, então vocês não creem em Deus. Gente, isso parece uma conversa de doido. Porque evangélicos têm problemas com o evangelho. Porque quando a gente fala essas coisas, e eu sei que muitos evangélicos não vão dar, se quiser tá falando, não é legal. Beleza, tá na rede social, pode dar um desjoia, um dislike, sei lá como se chama esse negócio. Mas é um evangelho, ou melhor, um evangélico que não consegue crer no evangelho. Ele leu o Antigo Testamento porque as escrituras do tempo de Jesus não eram essas que nós lemos. Quando Jesus se refere às escrituras, ele está falando do Antigo Testamento. Aliás, esse evangelho não estava escrito, esse que nós estamos lendo, quando Jesus disse essas palavras. Quem escreveu isso aqui foi João. João escreveu isso aqui depois do ano 60, e Jesus já tinha morrido há mais de 30 anos quando ele escreveu esse evangelho. Legal, né? Então eles não tinham isso escrito. Jesus se referia à lei, aos profetas, às palavras de Moisés, ao Pentateuco. Ele estava falando sobre isso, sobre os Salmos. Ele estava falando dele não com base nos escritos sobre ele, porque não existiam ainda. Jesus falava dele com base no Antigo Testamento. E é interessante como as pessoas correm para o Antigo Testamento e não veem que Jesus está lá. As Escrituras testificam de mim. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas são elas que testificam de mim. E vocês não creem em mim. Então vocês não entendem nada das Escrituras. Se você olha para o Antigo Testamento e não vê Jesus ali, por exemplo, se você olha para o Davi, que venceu Golias, e acha que o Davi é você não entendeu nada. Você não entendeu que Davi é um tipo de Cristo. Aquela figura e aquela imagem nos remete ao Filho de Deus, ao ungido de Deus que vence as obras da morte e das trevas. O Davi não é você, o Davi é Jesus. Ai, se você olha para o Josué e quer ter a unção de Josué para conquistar a terra, que são 33 reis que Josué venceu, é tão interessante esse número, você não consegue perceber que a palavra Yoshua ou Josué e Yeshua, que é Jesus, é praticamente a mesma no hebraico, e que esse Josué não é você. Você é Josué, vai ter a unção dele. Não é! Aquele Josué é uma pré-figura de Cristo, porque Cristo é quem vai conquistar 33 anos de vida, a nossa vida. Trazer de volta toda a criação para si, reconciliando tudo que foi criado na cruz, consigo mesmo. Deus do céu! Porque se você olha para os profetas e acha que os profetas são você, se você olha para os sacerdotes e quer ter a unção dos sacerdotes em você, e se você olha para os reis e acha que os reis são você, isso na verdade é uma tática de neurolinguística para tirar Cristo e Deus da história e colocar você no centro do poder e da ação e da conquista.
Por isso você não entende, você não leu Hebreus e nem Romanos, que Jesus Cristo, ele é rei, profeta e sacerdote, de que todos os reis eram apenas uma figura do verdadeiro rei que viria, e todos os sacerdotes são apenas uma figura do único sumo sacerdote verdadeiro que viria, e de que aqueles profetas eram uma imagem do verdadeiro profeta que viria. Acho que eu já falei sobre isso nos pensamentos do isolamento, mas vale a pena falar de novo. Vale a pena ouvir de novo. Quando eu era garoto, meu pai trazia do escritório, onde ele trabalhava, na Federal Mogul, era uma multinacional de bronzinas, buchas, peças de motor de carro. E naquela época, começo dos anos 80, final dos anos 70, tinha as primeiras impressoras matriciais, lentas. Ele trazia um monte de folhas de impressora do escritório, como rascunho, para a gente desenhar, para a gente brincar de escritório em casa. E algumas delas vinham carimbadas do escritório, mas não se usava mais, era para ir para o lixo, então a gente brincava de escritório em casa. E eu sempre vi aquele negócio da Federal Mogul, ou vendas, ou concluído, sei lá, os carimbos. Mas eu nunca tinha visto um carimbo. Eu vi todos os tipos na minha frente. O carimbo é chamado de antitipo. Antitipo. Ele é o contrário do tipo que você vê ali impresso. Apesar de eu ter conhecido todas as páginas carimbadas antes, foi a primeira coisa que eu conheci. A primeira vez que eu fui no escritório do meu pai, numa festa de fim de ano, que as famílias foram para a empresa e deram presente para os filhos, foi muito legal. Eu conheci a mesa dele no escritório e vi muitos carimbos. E aí eu ficava brincando com os carimbos, e aí que eu entendi que apesar de eu ter conhecido primeiro todas aquelas marcas, quando eu vi o carimbo, eu descobri que ele é que veio antes de tudo que eu conheci. Porque ele era a origem de todas as marcas que eu vi em todas as folhas. Apesar das marcas eu ter conhecido primeiro e depois ter conhecido o carimbo, eu entendi que o carimbo foi fabricado antes daquelas marcas. O Novo Testamento é um livro que se lê, aliás, a Bíblia é um livro que se lê do fim para o começo. Porque quando eu entendo Jesus Cristo, que é o antitipo, porque ele é o verbo de Deus, porque no princípio era o verbo, estava com Deus e era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É que eu descubro que não é Jesus que veio depois do Davi, do Salomão, do Josué, do Ezequiel, do Isaías, do Samuel, do sacerdote. Não! Depois da Maria, depois do José, não! Agora, quando eu olho para todas essas marcas, e olho para Jesus, eu sei que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E quando eu olho para todas essas marcas no Antigo Testamento, eu só consigo ver Jesus. Por isso que os fariseus, e agora o tempo está acabando, diziam que honravam a Deus porque liam as Escrituras, mas não conseguiam ver nelas Cristo. Pensavam nos reis, nos profetas, nos sacerdotes, nas promessas, mas não entendiam que tudo aquilo veio depois de Cristo. Ele era primeiro. E todas as coisas apontavam para ele, porque ele diz as Escrituras, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Foi Cristo. Eu não sei como você se relaciona com as Escrituras, mas eu sei que você tem problema com o Evangelho, porque te fizeram aceitar uma Bíblia com a leitura do Antigo Testamento, onde Cristo não está. E quando te anunciam um Evangelho, você consegue ser um evangélico sem Cristo. Desculpa aí. Pode dar dislike e parar de assistir. Mas como ele diz aqui, vocês não viram Deus, não ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, e não têm a sua palavra permanente em vós, e não creem naquele que me enviou, disse Jesus. Me desculpe.
Mas se você não enxergar Jesus em todas as páginas, você não entendeu nada.